Bom dia, boa tarde e boa noite. Estamos fazendo esse vídeo para os irmãos da Igreja Batista Renovada em Engenho Pequeno e em São Gonçalo. Para quem não me conhece, porque nesse grupo nós temos alguns irmãos que já foram da igreja e hoje, por problemas às vezes de distância, estão caminhando em outro lugar, mas conhecem o pastor Claudinho, a pastora Adriana e tem muito apreço. Meu nome é Ademir Alho, estou há um pouco mais de um ano caminhando com os irmãos, sendo abençoado, e eu queria, antes de mais nada, ler dois textos da Palavra de Deus. Primeiro texto é 2 Coríntios, no capítulo 9, versículos 6 e 7. O apóstolo Paulo diz: "E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria." Esse texto, Paulo nos ensina sobre a semeadora. Então ele diz que quem semeia pouco vai colher pouco. Isso é uma coisa que nós entendemos e reconhecemos na própria vida nossa. Se a gente semeia pouco amor, nós vamos colher pouco amor. Então nós temos primeiro que aprender o que nós temos semeado. E aí Paulo fala logo no segundo versículo que cada um contribui segundo tiver proposto no seu coração. De uma forma sem peso, de uma forma sem trazer condenação, que é assim que eu entendo a nossa contribuição, como o dízimo, como oferta, que não é um peso e nem a condenação. Mas ele diz assim, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, eu tenho certeza que todos nós que estamos nesse grupo, nós entendemos que o dízimo e a oferta voluntária é a obrigação de nós que somos cristãos. Para quê? Nós entendemos que existem coisas na igreja que são gerenciados pelo nosso dinheiro, pelas nossas conquistas. Então, e aí eu quero ir para o próximo texto para nós entendermos mais um pouquinho, que é 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17 ao 18. Timóteo, nós que estamos caminhando em Atos, nós sabemos que é uma carta pastoral. O que é uma carta pastoral? Uma carta pastoral está sendo conselhos de um pastor que está discipulando outro pastor, ou seja, um pastor discipulando o outro, sendo que esse pastor é apenas o apóstolo Paulo, Aquele Paulo que nós conhecemos, que foi assim o nosso herói no Novo Testamento, depois do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi o camarada que expandiu o evangelho. Então, desculpa, meu irmão, mas estamos em casa, estamos em amigos, entre amigos. Estou um pouco adoentado ainda, mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus. Então, estava falando de Timóteo. Timóteo está recebendo conselhos do apóstolo, do homem de Deus. E ele diz: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara, isso no Antigo Testamento diz:
não amordaces o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Paulo está ensinando aqui esse jovem pastor que quando ele se rende ao ministério, ele preside bem e ele tem a especialidade de se afadigar na palavra e no ensino, ele é digno do salário. Então, irmãos, assim como eu disse no início, eu estou um pouco mais de um ano caminhando com os irmãos e de onde eu fui discipulado, o dinheiro, assim, as ofertas, os dízimos, era assim, muito especial para aqueles homens e mulheres que estavam à frente, que trabalhavam com afinco. E me causou assim um pouco de perplexidade de ver que o nosso pastor, ele se desdobrava em várias frentes para que não fosse pesado para a igreja, né? E isso causa até assim um pouco de santidade, confesso. Mas olhando de fora e devagar, bem lento, o pastor Claudinho, que vocês conhecem, eu conheço há quase 30 anos, né? Nós servimos no quartel juntos e graças a Deus o Senhor nos deu esse presente e nós reencontrarmos depois de 28 anos. Mas parece que nós não deixamos de nos ver esses 28 anos que ficamos longe, porque eu tenho assim, uma admiração, um carinho, um amor pelo Claudinho que é assim como a Bíblia diz, né? Que existem amigos que são mais chegados que irmãos, e Claudinho é um desses. Então, eu tenho percebido que está faltando forças no Claudinho, na pastora Adriana, porque tem sido problemas difíceis de se resolver, que quando são problemas financeiros. Então eu conversei um pouco com ele e nós ficamos acertados assim, e depois de muito relutar, porque Claudinho ele ainda não consegue entender que ele pode ficar apenas pela igreja. E isso é uma coisa cultural dele, né, de estar sempre não trazendo peso para a igreja, mas eu confesso no Senhor e falei isso com ele, falei assim, conseguir ajudar o irmão, o pastor e a pastora não é peso para a igreja, é honra. Então nós queremos honrar o pastor e a pastora. Então o que nós temos para a gente debater aqui é o seguinte, que a partir de agora nós estamos pausando a obra do Templo Novo. A obra do Templo Novo está sendo pausada nesse momento. O pastor Claudinho, como todos sabem, ele tem problemas coronários, que já teve 3 stents e me parece que está tendo outros problemas coronários, vai ter que fazer alguns exames. E se você, meu irmão, minha irmã, se tem condições de ajudar, de repente tem algum conhecimento numa clínica que tem, entre em contato. Então, nós vamos, primeiro, essa palavra bíblica. Dízimos e ofertas é obrigação do cristão, mas não é condenação. Então você, que é meu irmão, minha irmã, que está servindo o Senhor, seguindo, não importa quanto você vai devolver, porque dízimo não se paga, se devolve. Você vai devolver o seu dízimo para a igreja e você vai saber que está sendo gerenciado 90% para a família do pastor Claudinho. Nesse momento, né, nós vamos pagar apenas a igreja, o aluguel, e o restante nós vamos ajudá-los a pagar esse momento os exames que vão ser feitos. Existem algumas pendências. Graças a Deus, nesse momento de pandemia, ele foi bloqueado de alguma maneira na plataforma Uber, porque era uma das nossas preocupações, porque, irmãos, talvez você não saiba, porque você sempre viu o seu pastor muito elétrico, muito alegre no púlpito, mas muitos domingos de manhã que você chegou e viu ele pregando aquela palavra poderosa, aquelas palavras assim, cheias de ânimo,
cheio de força, cheio de Bíblia e Jesus Cristo. Muitas daqueles domingos ele tinha rodado a noite toda, chegava domingo 5, 6 horas da manhã em casa, tirava um soninho de 6 até as 9, chegava esbaforido no culto e pregava. Você sabe que isso aí ninguém vai conseguir fazer isso por muito tempo. Então, nós temos sentido no nosso coração de termos a paz de acalentar o coração do nosso pastor e da nossa pastora. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, talvez nesse momento de pandemia, o irmão ou a irmã foi um pouco negligente com o dízimo e com a oferta. A oferta seria para os irmãos que não são membros mais, as ofertas alçadas. Então, a oferta voluntária é daqueles irmãos. Ajude-nos, porque eu tenho certeza que vai ser de bom tom e nós vamos ser abençoados por isso. Então, eu quero convocar a Igreja Batista Nova Jerusalém a estar trazendo, agora no início do mês, se puder agora, nessa semana já, porque existem alguns exames que ele vai ter que fazer o mais rápido possível, mas a gente já está próximo do fim do mês. Então, trazendo dízimos e as ofertas. Vamos ser recolhidas. Ou nas quintas, que a gente ainda vai colocar no grupo, ou no domingo de manhã pelos diáconos Manuel e Reinaldo. Ainda nem fiz o contato com o Reinaldo, mas eu sei que Reinaldo é um grande irmão e está sempre próximo. Se ele não conseguir, eu mesmo estarei. Mas os nossos diáconos, o Alexandre, os outros irmãos, o Mauro, por estar um pouco longe, eu achei melhor delegar essa função para o nosso irmão Reinaldo e Manel, que é o nosso tesoureiro. Estará lá domingo de manhã, conforme as pessoas falarem que estarão indo lá. Nós vamos colocar isso no Facebook também. Então, a votação vai ser essa. Qual é a votação? Vamos pausar a obra da igreja nesse momento e só vamos retornar quando a igreja estiver conseguindo pagar um salário digno para o nosso pastor, para ele sobreviver com dignidade e conseguindo fazer a obra. Porque a obra, qualquer obra que seja, ela não pode ser superior à vida financeira do nosso pastor, para ele não ficar degladiando direto na rua de madrugada e entrando em vários lugares, porque a Bíblia disse aqui pra gente, olha, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários, ou seja, salários dobrados, aqueles homens, os presbíteros que presidem bem, com especialidades que se afadigam na palavra e no ensino. Você quer um pastor que se afadigue na palavra e no ensino? Então a gente tem que dar um honorário dobrado, ou seja, um salário dobrado. Então nós queremos sim, queremos palavra, queremos ensino, queremos a palavra de Deus concreta, vinda do pastor Claudinho, da pastora Adriana, mas para isso a gente tem que fazer o nosso trabalho, nosso serviço, nossa semeadura. Qual é a nossa semeadura? Contribuir de coração, porque a palavra de Deus disse o que em Coríntios? Contribuir, cada um contribui segundo tiver proposto no coração, não com tristeza nem por necessidade. Porque Deus ama quem? Dá com alegria. Então nós vamos dar com alegria, por quê? Porque a gente vai ver o dinheiro sendo canalizado para abençoar o nosso pastor. Então essa é a nossa proposta de dar um pause, até logo, até daqui a pouco para a obra. E nós vamos fazer isso mesmo. Inclusive o nosso pastor está terminantemente proibido de subir, puxar, carregar ferro e sei que lá. Proibido, e nós vamos forçá-lo a isso. E eu tenho certeza, nós conversamos bem, mas para isso nós devemos fazer o nosso papel, que é sermos impactados com a palavra de Deus para nós estarmos fazendo. Tá? Então essa é o sim. Então você vai botar, eu vou abrir, logo depois que eu colocar o vídeo, eu vou abrir o grupo e você só vai
colocar sim ou não. O que você acha? Vamos fazer isso, sim ou não? Ponto. Para nós estarmos fazendo. O retorno da obra vai ser no outro momento que nós vamos estar presencialmente. Aí nós vamos sentar como uma assembleia e vamos retornar o que a assembleia determinar. Amém? Então nós vamos... E outra coisa que eu acho assim de bom tom nesse momento é você, irmão, irmã, tem o celular do Claudinho, o número dele, o Zap. Mande uma palavra de conforto e carinho nesse momento. Mostre a ele como ele é especial, como a pastora é especial, como ele é bênção para as nossas vidas, para que ele possa sentir esse calor e ser abençoado. Amém, irmãos? Então, essa é a proposta e nós vamos continuar caminhando como igreja, sendo igreja, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos, e assim como todos falam, né? Nós temos até alguns gifs, juntos somos mais fortes. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e as eternas consolações do Espírito Santo sejam para todo sempre. E a Igreja Batista em Renovação Espiritual, Nova Jerusalém, Gem Pequeno, diga amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Paz e bem.